Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Meditar com você rapidamente numa palavra de Deus para nossas vidas, nossos corações. Está em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 8 a 11, que diz assim: E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul a todo Israel essa palavra do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Tá bom? Somente até aí, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos Daiane e Eranilson, né? Nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor. E, queridos, vejam bem, nós estamos numa guerra, numa batalha constante contra as forças do mal. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, tem uma profecia sobre ela. E essa profecia é de uma guerra contínua. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Geralmente, quando a gente vê esse versículo, a gente compreende que é o inferno que está vindo contra a igreja e está ali, né, botando a igreja no canto da parede. Mas verdadeiramente não é isso. Quando se diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque a igreja que está batendo nas portas do inferno vai arrombar as portas do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja de Jesus, no sentido figurado, ela vai tomar as almas do inferno com a salvação, com a palavra de salvação. Mas é verdade que o diabo, ele tenta a todo momento estar ao nosso derredor, querendo nos tragar. Assim também diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Então há uma batalha constante, é uma guerra constante. Nós estamos em guerras, irmãos. Estamos numa batalha diária. E esse mundo espiritual é uma realidade. Quem não crer no mundo espiritual, né, que está vivenciando nesse mundo espiritual uma guerra, uma batalha. Pai do Senhor, meu irmão Ivo, também está entrando aí, né? Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele afirma lá no livro de Efésios, capítulo 6, que nós estamos numa guerra. E ele diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades, contra as forças espirituais, né, do mal. Então nós estamos nessa batalha, meus irmãos. Nós estamos numa guerra, né? Agora, vejam bem, o inimigo, ele quer distorcer as coisas de Deus, e ele usa estratégias para tentar nos vencer. Mas vejam bem, aqui no versículo 8, diz assim: E parou e clamou às companhias de Israel, isso é o filisteu, viu, o gigante, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. O inimigo, a primeira estratégia que o inimigo quer usar contra nós é que nós venhamos a confiar nas coisas materiais, nas coisas físicas, nas coisas que os nossos olhos possam ver. O filisteu ali, simbolizando o inimigo das nossas vidas, ele diz assim: me manda um homem para guerrear comigo, me manda o homem mais valente, o homem mais forte que vocês têm para guerrear comigo. Ou seja, ele queria, na verdade, ali
que o exército de Israel confiasse no poder e na força do homem. E o inimigo muitas vezes faz assim conosco, irmãos. Ele quer que a gente haja pela nossa força, pela nossa vontade, pela nossa sabedoria. É assim que o inimigo quer fazer conosco. No entanto, se lembre que a nossa batalha é espiritual. E a gente vence a batalha espiritual na oração, na consagração. É logicamente, irmãos, que nós devemos ter atitude diante as afrontas do inimigo, né? Atitudes de postura nessa vida. A paz do Senhor, minha irmã Nete, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que o inimigo fez ali, o filisteu contra o exército do Senhor, foi tentar trazer eles para a questão material, para que eles viessem colocar os seus olhos na força física, colocar os seus olhos na confiança do homem. É isso que o inimigo quer fazer conosco, irmãos. Muitas vezes ele quer que a gente venha confiar nas coisas que nós podemos ver, nas coisas que nós podemos interagir aqui nesse mundo, né? A segunda coisa que o inimigo fez aqui, vejam bem, no versículo 9, nós estamos lendo 1 Samuel capítulo 17, do versículo 8 ao 9, o encontro do gigante Golias com Davi. Aqui simbolicamente, colocando o gigante Golias como o inimigo das nossas vidas, Satanás. E como ele age, Satanás, ele também age, né? Como nós vemos aqui no texto. No versículo 9, a segunda estratégia do inimigo para tentar nos barrar. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, olha só, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Vejam bem, queridos, o que é que o inimigo quis fazer aqui, ali com o exército de Israel? O inimigo quis colocar dúvida no coração do exército de Israel. Se ele puder me vencer, vai acontecer isso. Mas se eu vencer, vai acontecer isso também. Ou seja, ele tentou trazer dúvida. E é isso que o inimigo muitas vezes quer colocar no nosso coração. Ele quer colocar dúvida, ele quer colocar temor, ele quer colocar medo, para que a gente não vá à batalha, não vá à guerra contra ele. Não foi assim, queridos, que aconteceu ali na tempestade. Os discípulos ficaram com medo daquele vendaval, e Jesus é obrigado a intervir, e chamaram ali os discípulos de homens de pequena fé, porque eles ficaram aterrorizados diante das circunstâncias, das situações. Meu querido e minha querida, você que está me ouvindo nesse momento e vai me ouvir depois, não tenha medo das afrontas do inimigo, não tenha medo das circunstâncias que ele pode querer levantar na tua vida. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é lavado pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Você tem o escudo da fé, que é o nome poderoso de Jesus sobre a tua vida. Você vai batalhar sim contra as potestades, mas não na tua força, mas na força do nome do Senhor. Você é um discípulo do Senhor, um filho do Senhor, uma filha do Senhor. Fique firme, não se atemorize com as provocações do inimigo contra a tua vida, né? Essa é uma estratégia de Satanás, tentar trazer terror, trazer medo contra nossas vidas, né? Então, queridos, a palavra do Senhor, ela nos diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos e amados irmãos? A terceira estratégia do inimigo, vejam bem, no versículo 10, diz assim: disse mais o filisteu: hoje desafio
as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aqui, queridos e amados irmãos, a gente vê a disposição do inimigo constantemente é a da peleja, é a da luta, é a de tentar vencer os filhos e filhas de Deus, é tentar derrubar, né, aqueles que estão de pé. A batalha do inimigo sempre foi essa. É por isso que o Senhor nos alerta em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor, irmãos. Ele sabe que jamais terá novamente comunhão com Deus. E ele quer derrubar aqueles que têm comunhão com Deus. Ele sabe que jamais ele terá paz e jamais voltará ao céu para junto de Deus, né? Mas ele quer tirar aqueles que estão caminhando para o céu, aqueles que têm paz com Deus, aqueles que estão ali sendo guardados pelo Senhor, aqueles que têm comunhão com o Senhor. E ele quer nos impedir de vivenciar isso. O diabo, irmãos, Satanás, ele não tem família. E ele quer impedir que a nossa família esteja junto. O diabo, irmãos, ele não tem mais o poder que tinha da intimidade com o Senhor. E ele quer tirar esse poder que nós temos de intimidade com o Senhor. E ele está sempre disposto a pelejar, a batalhar contra os filhos de Deus. E é por isso que nós estamos numa peleja. Nós estamos numa guerra. Eu quero dizer para você esta noite que enquanto a vida, a luta, não baixa a tua guarda, não baixa a tua cabeça. A vida é feita de lutas. A vida que nós vivemos aqui nesta terra e a nossa vida espiritual também é uma batalha constante. Mas grande é a vitória que nós vamos ter, porque há um maior conosco do que aquele que está no mundo. É o general dos generais, é aquele que venceu a morte, é aquele que tem um amor grandiosíssimo, que veio a este mundo, deu a sua vida, ressuscitou para nos dar a vitória. Então fique firme, enquanto há vida há lutas, mas enquanto há lutas há vitórias. E nós estamos no exército mais forte. Nós batalhamos não pela nossa força, nós vamos já ver aqui, mas pela força do Senhor. Amém, queridos? Então, queridos, vejam bem, hoje é verdade o evangelho das facilidades, mas nem tudo vem tão fácil, irmãos. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estar na nossa posição, a gente tem que ser cristãos que cada dia mais buscam a santificação, cristãos que cada vez mais oram, cristãos que cada vez mais tomam posições nesta vida, e aí nós vamos vencer todas as barreiras e vamos avançar até o glorioso dia. Amém, queridos e amados irmãos? Aí vejam bem no versículo 11: ouvindo então Saul toda essa afronta do gigante Golias, né? Aqui simbolizando aquele que é inimigo das nossas vidas, Satanás. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Já pensou, irmãos? Pai do Senhor, irmã Zulene, seja bem-vindo, bem-vinda. Já pensou, irmãos? O exército do Senhor, o povo de Deus, temeram, se espantaram com o desafio do inimigo, com a provocação do inimigo. Sabe por que o inimigo fez isso? Para levar desânimo ao povo de Deus, para trazer desânimo ao povo de Deus.
E eu e você, que somos filhos de Deus, somos povo de Deus, nós não podemos desanimar diante das provocações do inimigo, das afrontas. E como é que o inimigo nos afronta hoje, irmãos? É levantando pessoas, é causando situações, tudo para tentar desanimar a minha e a sua vida, na fé, na confiança em Deus. Mas nós não vamos parar, amém? Que nós somos o povo de Deus. Então, queridos, foi assim que aconteceu com Elias. Satanás levantou Jezabel para confrontar Elias, para afrontar Elias, para ameaçar Elias. Elias, o profeta de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Ele desanimou, ele foi para a caverna, ele quis parar, ele quis desistir da sua jornada, porque é assim que o inimigo age, para tentar parar os homens e mulheres de Deus, né? É dessa maneira, irmãos. E aí, queridos, Deus foi lá e levantou Elias, mandou ele sair daquela caverna, falou com ele, trouxe um novo ânimo à vida de Elias. E esta noite, Deus é contigo. Esta noite, o Senhor está falando ao teu coração. Não retroceda, não desista, não olhe para trás. Maior é o Deus que está contigo nessa guerra. Maior é o teu Senhor nesta batalha. O inimigo pode levantar situações, pode estar te afrontando, mas você não vai desanimar, porque você vai crer na palavra do Senhor e não na palavra do inimigo, né? Agora vejam bem, nós vimos aqui as armas do inimigo. Ele quer que a gente confie nas coisas materiais, nas coisas que a gente vê. Ele tenta colocar dúvida no nosso coração. O inimigo, irmãos, ele está sempre nos chamando a pelejar, para a luta. Ele está sempre buscando lutar com os filhos de Deus. E também ele tenta lançar medo e desânimo no coração dos filhos de Deus. Essa é a estratégia do inimigo. E quais são as estratégias nossas de filhos de Deus, de homens e mulheres de Deus? Como a gente pode nos preparar para guerrear as guerras espirituais, as batalhas espirituais e sairmos vencedores diante de todas essas adversidades que muitas vezes chegam às nossas vidas, trazidas pelo inimigo? A primeira coisa, irmãos, que a gente tem que fazer no versículo 20, Davi, que se simboliza aqui o Filho de Deus, o servo de Deus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos clamavam a peleja. Ou seja, no momento que os carros estavam ali, né, já preparando para a batalha, aí chega Davi. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Que o Filho de Deus, a filha de Deus, ao invés de desanimar, ao invés de ter medo, ele tem que saber quem ele é. É o que nós estamos pregando na igreja toda quinta-feira. A nossa identidade espiritual. E é por isso que nós começamos agora falando da deformação da nossa identidade. Nós temos que nos livrar daquelas deformações que eu falei, dos complexos. Nós temos que saber quem nós somos em Deus, irmãos. Davi é que ele sabia quem ele era. E ele vai ao campo de batalha. Ele vai até onde está o inimigo. Ele vai até onde o inimigo está afrontando. Até o campo ali da peleja, da batalha, né? Ele não foge da luta. Porque o Filho de Deus, a filha de Deus, não pode fugir da luta, irmãos. Nós não podemos fugir na luta. Nós estamos nesse mundo, irmãos. Vejam bem, é por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6, que a nossa luta, nós temos uma luta.
Não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, né? Contra as fortalezas do mal, os espíritos do mal. É essa a nossa luta. Nós temos uma luta, irmãos, e nós não podemos fugir dessa luta. Não podemos fugir dessa batalha. Nós temos que estar preparados para essa batalha. Eu sei que muitas das vezes a luta é tão grandiosa que chega a cansar, chega a você ficar sobrecarregado. Eu sei disso, mas deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus é quem nos fortalece, o nosso Deus é quem nos renova, o nosso Deus é quem dá ânimo novo, o nosso Deus é quem traz um espírito de alegria aos nossos corações, para que você não desanime, para que você continue em frente, para que você continue batalhando e não retroceda jamais, né? Aí no versículo 28 diz o seguinte, versículo 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, Davi chega ao campo de batalha, Eliabe é o irmão de Davi, né? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Era o irmão de Davi. E disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Ele se levantou contra o seu irmão Davi, Eliabe, para tentar desencorajar Davi. Ele começou, foi acusar Davi, para desencorajar Davi, que estava ali, chegando ao campo da peleja, ao campo de batalha, né? O irmão mais velho aqui, ele ficou com raiva de Davi, ficou bravo, e disse que Davi estava ali, né? Só para ver a peleja e só se via para cuidar das ovelhas. Por que você deixou as ovelhas lá? Você era para estar cuidando das ovelhas, não era para estar aqui. Vejam bem, ele tentou desanimar Davi, o irmão mais velho. Isso acontece conosco também, irmãos. Há irmãos, às vezes até mais velhos na fé, que ainda não compreenderam as coisas espirituais, e muitas vezes tenta desanimar aquele que verdadeiramente tem um bom propósito no coração. Mas você, meu querido e minha querida, não pode se deixar desanimar de maneira nenhuma, de se desencorajar de maneira nenhuma. Se chegar um irmão mais velho tentando te desencorajar, não desista. Eu vejo hoje pessoas que saem da igreja porque alguém disse uma palavra para desestimular, desencorajar. Não retroceda, não desista. Aí, muito pior ainda, foi o rei Saul, no versículo 33, quando Davi se propõe a lutar com o gigante. Aí o que é que diz Saul? Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é um menino, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Olha só, esses homens estavam olhando para Davi com a visão carnal, a visão material, não tinham a dimensão espiritual, estavam olhando para ele como um menino, como alguém que não poderia jamais vencer aquela peleja. Quantas vezes as pessoas tentam nos desencorajar dessa maneira? Ah, você não tem conhecimento, você não tem capacidade, você não pode. Não dê ouvido para aqueles que querem te desencorajar. Amém? Mas aí Davi foi em frente. Ele não deu ouvido a Saul, não deu ouvido a seu irmão. Ele foi em frente para a guerra. E você, meu querido? E você, minha querida? Como é que você tem se portado? Como é que você tem se portado diante dos desafios dos inimigos na tua vida? Né? Já foi desencorajado quando tinha um gigante para enfrentar você? Já tentaram te desencorajar? Você diante de um gigante para enfrentar?
e aí chega alguém para tentar se desanimar? Como foi que você se portou? Agora vejam bem, Davi, ele no versículo 34 ao 37, eu acho lindo isso aqui, porque então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Glórias a Deus, aleluias. Vejam bem, irmãos, Davi, ele se coloca numa posição de otimismo, numa posição que ele se automotivava. Davi, ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que já tinha vencido muitas lutas, ia vencer aquela também, porque Deus estava com ele, né? O que fez Davi diante daqueles que tentavam o desencorajar? Ele foi otimista, ele usou a fé que ele tinha. É isso que eu e você devemos fazer. Lembre-se quantas vitórias você teve em Deus. Lembre-se quantos livramentos Deus já te deu. Lembre-se quantas vezes Deus já te deu vitórias. É o mesmo Deus. E você vai vencer mais esse gigante. Você vai vencer mais essa batalha. Você vai vencer mais essa luta. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Você tem que estar automotivado para vencer as batalhas que se levantarem contra a tua vida. É dessa maneira, queridos, que nós devemos prosseguir. É dessa maneira. Quando tiver um gigante para enfrentar, lembre-se daquilo que Deus já fez por você. Quantas vitórias Deus já te deu? É o mesmo Deus. Deus não muda. Em Deus não tem variação. Deus, ele não muda jamais. Quem pode mudar somos nós, no nosso modo de nos portarmos em fé ou não. Mas Deus não muda. Ele continua sendo Deus. Os propósitos de Deus são os mesmos. Amém? Vejam bem, já quase concluindo, irmãos. Aí no versículo 40, diz o seguinte: e tomou o seu cajado da mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras, e pô-las no alforjo de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, uma baladeirazinha, né? E foi-se chegando ao filisteu. Ou seja, a arma que ele tinha era simplesmente uma funda, né? E as pedras. O que é que eu quero dizer com isso para você nesta noite? Que você, meu querido, deve usar aquilo que você tem nas mãos. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para a batalha. Use o que você tem. Não fique esperando grandes coisas para vencer o gigante que se levanta contra a sua vida. Se Deus te colocou somente um pouco de fé, use o pouco de fé que você tem, que você vai alcançar a vitória. Nós nos lembramos que o rei Saul ofereceu a Davi a sua armadura. Davi não quis a armadura de Saul. Ele quis lutar com as armas que ele tinha, com o que ele podia, com aquilo que Deus tinha lhe dado, né? Ele usou aquilo que ele já tinha habilidade, já conhecia. Era uma funda, nós podemos dizer, como se fosse uma baladeira aqui no Ceará. É o que ele sabia usar. E ele usou para batalhar contra aquele gigante. Deus já deu aquilo que você precisa para vencer esse gigante. Deus já deu aquilo que você precisa. Use aquele que Deus já te deu. Tá bom? As ferramentas, as armas necessárias para você vencer esse gigante, Deus já te deu. Mas eu tenho pouca fé, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer. Use.
Use o pouco que você sabe. As armas Deus te deu. E você vai vencer esse gigante. E por último, irmãos, no versículo 45, diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, ele sabia quem ele era, e sabia quem estava com ele. Esta noite eu quero te dizer, lembre-se de quem você é. Você é filho de Deus. Lembre-se disso. Lembre-se que você não está sozinho nessa guerra, nessa peleja. Lembre-se, saiba quem você é. Saiba a sua identidade. E saiba quem é o seu Deus. Deus grandioso, Deus poderoso. Deus que sempre está conosco. Saul perguntou a Abner de quem Davi era filho, né? Abner pode ter dito que Davi era filho de Jessé, mas na realidade Davi sabia no seu coração, né, a sua quem era o seu pai no mundo espiritual, que é Deus, né? E esse pode nos dar vitória, esse pode nos guardar, pode nos livrar, né? Então, quando você for a peleja, quando você for à luta, quando tiver os desafios da vida, meu querido e minha querida, mostre a todos de quem você é filho e quem luta por você. E quem luta por você é Deus. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do desafio, não importa a batalha. Davi, somente com aquelas armas que Deus tinha colocado nas suas mãos, ele foi contra o inimigo em nome do Senhor dos Exércitos. E ele atira a pedra. E ali ele derruba aquele gigante. Eu não quero saber, irmãos, qual é o grande gigante que se levanta contra a tua vida, qual é a tua grande luta. Eu só quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, continue firme, porque você vai derrubar esse gigante. Se você crê nesse Deus que está contigo, se você crê quem você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Toma a tua posição, creia naquilo que a palavra de Deus diz, creia naquilo que a palavra de Deus nos garante. Vá com essa fé, vá com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos contra esse gigante, e ele vai cair por terra. Maior é o Senhor na tua vida, maior é o Senhor na tua vida. Lança fora o temor, lança fora o desânimo, o desencorajamento, lança fora essas coisas e creia que maior é Deus na tua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? A palavra que Deus tinha para você esta noite, para nós, era essa. Eu estou encerrando um pouco mais cedo, irmãos, como eu falei, eu vou no Bandeirante e vou na congregação lá no Café dos Homens, mas eu creio que deu para a gente meditar aqui, né? A paz do Senhor, minha irmã Luciana está aí conosco também. Eu vou fazer uma oração agora, irmãos, e se você achar interessante que alguém que esteja precisando ouvir essa palavra, compartilhe essa palavra, tá bom? Com alguém que está precisando, está passando, enfrentando algum gigante na sua vida, nesse momento, e você compartilhe essa palavra de fé nesta noite com essa pessoa, para que ela possa entender que há um Deus que cuida dela, que há um Deus que é maior do que todas as nossas lutas, irmãos. E nós não podemos olhar para trás, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. Nós temos que ter a nossa identidade de filhos de Deus. Há um Deus que nos comprou, nos lavou pelo seu sangue. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu te apresento, meu Pai, os teus filhos que estão comigo nessa live, aqueles que vão ver esta live, cada um, meu Pai, que está precisando, meu Deus, nesta noite, meu Pai, neste momento, de um toque do Senhor, um toque de cura, assim como as nossas irmãs, Diaconisa Irmã Fátima, Diaconisa Arlei, a nossa irmã Luciana, a irmã Melo, a irmã Núbia, a Laís, irmã do irmão Célio, o pai da nossa amada irmã Jaqueline. Ah, Senhor, são tantas pessoas que estão precisando do toque do Senhor, Pai. Toca, meu Deus. Derrama da tua cura esta noite, Pai. Derrama, meu Pai, de uma unção, meu Pai. Ó Senhor, do bálsamo de Gileade esta noite, sobre a vida dos meus irmãos, Pai.
Se é uma cura física, cura, Pai, os sintomas, meu Pai. Toca nesse corpo físico, Pai. Mas se é uma luta espiritual, Pai, na alma, Pai, derrama, meu Pai, da tua unção, do teu Santo Espírito nesta vida, Pai. Do bálsamo, meu Pai, que vem refrigerar essa alma, Pai. E a alegria do teu Santo Espírito possa, meu Pai, tomar todo o ser desta vida, esta noite, em nome de Jesus. Dá, meu Deus, cada vez mais ânimo, meu Pai. Ousadia, meu irmão, minha irmã, para que diante das adversidades, dos gigantes que se levantam, Pai, ele possa estar, meu Pai, ali na prontidão, sabendo que é um filho, uma filha de Deus, Pai. E nós, meu Pai, vamos contra essas adversidades, não pelo nosso nome, Pai, não pela nossa força, mas nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, Pai. E no nome do nosso Deus a qual servimos, Pai. No nome, meu Pai, daquele que tem todo o poder no céu e na terra, Pai. E sabemos, meu Pai, que grande é a vitória, Pai. Porque a palavra de Deus diz que em todas essas coisas, Pai, nós somos mais do que vencedores, Pai. E em nome de Jesus, dá vitória aos teus filhos, Pai. Abençoa cada vida. Em o nome santo de Jesus, é assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém, meus queridos. A paz do Senhor Jesus, um forte abraço. Deus vos abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus, um forte abraço. Domingo é Santa Ceia, não esqueça, viu? Não esqueça de levar o quilo do amor e abençoar a vida de um amado irmão. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.